Você já ouviu um termo chamado vigorexia? Tem ideia do que é vigorexia? Bom, por razões muito óbvias, né? A gente fala muito sobre a ditadura de beleza feminina, né? As pressões sociais de estética e de padrões de beleza que a menina sofre. Mas você já parou para pensar se os meninos também passam por algo parecido? Se existe algo no universo masculino imposto por um que a gente chama de uma ditadura da beleza? Vamos lá. Eu queria trazer esse assunto aqui, porque obviamente a gente pouco fala e por razões óbvias a gente olha muito para o universo feminino, mas existe algo no masculino e que os meninos estão enfrentando de maneira muito dolorida, que é o que a gente chama de vigorexia, né? Primeiro, existe sim um padrão de estética masculino desejado e desejável, não só pelos homens quanto pelos meninos, né? Que nasce lá na época dos deuses gregos. Tanto é que a gente fala, né? A gente usa essa expressão quando a gente vê um cara que tem um corpo escultural, ou que que ele é muito bonito, muito perfeito, dentro desse padrão de beleza perfeita, a gente diz que é um deus grego. Então, o padrão de estética masculino nasce lá na época dos deuses gregos na Grécia. Agora, você imagina isso dentro das redes sociais. Imagina a amplitude que esse conceito ganha quando a gente ganha o espaço da internet, ou quando ele ganha o espaço da internet. O que eu estou querendo dizer? Existe uma leva de influencers, assim a gente pode dizer, mas que também são médicos, também são atletas, também são outras coisas que acabam qualificando essas pessoas e esses homens, principalmente, no que eles dizem, no que eles trazem de conteúdo para a internet e que os meninos passam a seguir. O que eu estou querendo dizer aqui? Os meninos na adolescência, e tem aumentado, esse número tem crescido, eles têm desenvolvido esse transtorno chamado vigorexia. Vigorexia é uma disformia da própria imagem. O que isso significa? São meninos saudáveis que começam a fazer dietas restritas, começam a frequentar a academia com uma certa frequência, além do saudável, digamos assim, e começam a usar suplementos alimentares. Tudo isso para quê? Para eles chegarem nesse conceito ou nesse padrão estético de corpo masculino, nesse ideal de corpo masculino. Acontece que esses meninos normalmente se encaixam, ou muitas vezes estão muito próximos desse corpo, desse ideal de corpo, porque são meninos saudáveis, meninos que têm corpos saudáveis, né? Só que eles não conseguem se enxergar nessa forma, e aí que entra o termo, esse transtorno chamado vigorexia. São meninos que se olham na frente do espelho e se veem o que a gente chama de franzino, né? Magrinho, miúdo, mirrado. Eles não enxergam o músculo desenvolvendo, eles não enxergam o peitoral, eles não enxergam, eles enxergam gordura, né? Então, assim, de outra maneira, mas a gente faz aqui um paralelo ao que as meninas costumam desenvolver, que é a anorexia e a bulimia, né? Então, é aquela menina que se olha e se acha gorda e que está completamente magra, né? E que já desenvolveu uma doença. Qual é a questão de tudo isso? Além disso ser um problema, né? Porque a gente está falando de um problema de saúde, a gente está falando também de um problema psicológico. São meninos que não estão dando conta dessa pressão pelo corpo perfeito, pelo corpo ideal, em plena adolescência, em pleno momento onde o corpo ainda está em desenvolvimento, e estão indo parar na cadeira do psiquiatra, porque isso precisa de tratamento psiquiátrico, né? Ou seja, a gente está falando de uma geração de meninos, não vou botar numa geração, mas de meninos que tem tudo daí eu tô falando de um ambiente, tá? Para se desenvolver fisicamente de maneira saudável e ocupar espaços na sociedade que desenvolvam, né? Que incentivem ele a desenvolver esse físico e esse psíquico de maneira saudável. Só que em vez desses meninos estarem ocupando esses espaços, eles estão indo ocupar o espaço da cadeira do psiquiatra. Ou seja, não estão
num desenvolvimento pleno, que a gente chama de saudável, né? Onde a gente fala tanto do corpo físico quanto do corpo intelecto, do corpo mental, sentimental. Por que eu tô trazendo esse assunto? Não só pela complexidade dele, mas porque ele está muito presente no nosso cotidiano e ele começa de uma maneira muito sutil, né? Os meninos estão indo cada vez mais cedo para a academia. Eles têm sofrido essa pressão das redes sociais, que é quase que esfumaçada, porque a gente não vê, a gente não percebe, a gente entende essa comunicação de início de maneira como algo saudável, né? Algo bacana, né? É melhor esse adolescente ir para academia, ir para uma atividade física, querer cuidar da alimentação do que se jogar no trash e não fazer nada. Mas vale aqui aos pais e aos educadores a observação de quando isso ultrapassa o limite do que é saudável, do que é permitido, né? Quando a gente observa que esse adolescente está deixando de fazer outros programas sociais, deixando de encontrar os amigos ou se privando de algumas coisas em nome deste corpo, em nome desse padrão estético, temos uma questão. Então esse é o assunto de hoje, só para plantar essa ideia na cabeça, essa questão na cabeça de vocês, porque vigorexia não é um termo que é comum, a gente não escuta. E tem mais sobre isso na segunda-feira, no texto lá do Estadão. Eu espero vocês para que a gente possa realmente se aprofundar nesse assunto e buscar informação, tá bom? Até lá!